Fala, torcedor alvinegro praiano, fala, torcida santista. Pessoal, vamos ver as últimas notícias do Santos aí, que está aí na busca no mercado aí para os jogadores, né? Para o zagueiro, está querendo também um atacante. E vamos ver aí um corte do Nicola e vamos ver também o que o Lucas Mussetti e o Sormani falou de última hora aí, beleza? Tem informações sobre Neymar, mas Sormani falou sobre Neymar, mas vamos abordar primeiramente o Santos, beleza? Que o mais importante para nós é o Santos. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hora de falar sobre o Santos do técnico Juan Pablo Vojvoda, terá salário gigante no Peixe. Antes de fechar com o argentino, Santos havia ouvido não de Tite, de Ramon Dias e de Jorge Sampaoli, que aumentou a pressão em cima de Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Talvez isso justifique vencimentos de 1.400.000 por mês para Juan Pablo Vojvoda e os membros da sua comissão técnica. O grupo ainda vai ter direito a R$200 mil em caso de bônus a serem conquistados ao longo do tempo de contrato. Vojvoda chegou e já fez alguns pedidos de contratações e também fez o Santos desistir de outras. O Peixe tinha tratativas avançadas com o Santiago Gonzalez, o meio-campista que não será mais contratado depois do pedido do treinador. Em compensação, outros nomes sugeridos pelo Sampaoli seguem em tratativas e o Peixe espera anunciar ainda nessa semana as chegadas do zagueiro Alexis Duarte e do meio-atacante Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro para colocar um ponto final. Já aprovado pelo Vojvoda é o Alexis Duarte, paraguaio do Spartak. Esse era aquele zagueiro que eu trouxe aqui que estava para ser contratado, tudo certo na semana retrasada. O Santos deu uma pausa nesse negócio para ouvir o Sampaoli. E o Sampaoli queria outros defensores. Sugeriu Carlos Cuesta, sugeriu Adonis Frias. E a coisa do Alexis Duarte foi ficando um pouco mais fria, o empresário cobrando, o Spartak esperando. O Alex está convicto em vir para o Santos, já estava pensando na mudança e a coisa travou. Mas agora o Vojvoda aprovou e o Santos reativou essa negociação. A pedida do Spartak de $4 milhões parcelados, mas o Spartak, meio chateado com o que houve, toma todo o cuidado necessário para saber se de fato o Santos vai querer, se agora vai. E o Santos tenta concluir essa negociação. Era um zagueiro bem avaliado pelo scout, pelo Alexandre Matos, que o Sampaoli não se empolgou. E agora o Vojvoda aprovou essa, até onde eu sei, a negociação mais quente no momento. Em compensação, o Santiago Gonzalez, volante argentino do Tigre, está mais distante de vir. Esse era um nome também muito bem avaliado pelo Santos, que o Sampaoli aprovou num primeiro momento e depois recuou para pedir o Matheus Jesus. Esse Matheus Jesus está descartado. O Santiago Gonzalez já tinha um acerto para sair do Tigre. A proposta do Santos ao clube argentino tinha agradado, também de $4 milhões parcelados. Teve várias publicações nas redes sociais do Santiago, da sua família, da namorada, todos eles tirando fotos no gramado, se despedindo do estádio, porque eles acreditavam que era mesmo uma questão de tempo para vir para o Santos. Eu conversei com alguma dessas pessoas próximas e falou, cara, é só o Santos dar um ok que a gente vai, tá tudo certo. Só que, até onde eu vi, o Vojvoda não prioriza o Santiago Gonzalez. Não é que ele descartou, mas não é o nome plano A, topo da lista do Vojvoda. O Vojvoda trouxe alternativas, o que é natural, né? O treinador tem seus nomes de confiança, estava vendo futebol há muito tempo descansando na Argentina. Então, beleza, o Alexis Duarte ele aprovou. Para o meio campo, eu ouvi que tem uma outra opção que o Vojvoda sugeriu. Não sei até a gravação deste vídeo. O Santiago Gonzalez não está descartado, mas não avançou nas últimas horas. E já tem gente envolvida no negócio dizendo que acha que não vai rolar. Então, calma, passo a passo, o futebol muda muito rápido. Mas, a princípio, a negociação com o Santiago Gonzalez, que estava bem avançada, deu uma retrocedida. Coisa parecida aconteceu com o Vitor Hugo, volante do Flamengo. O Sampaoli havia entrado no circuito, ligou para o Felipe Luiz pedir autorização. O Felipe Luiz falou, beleza, fala lá com o Boto e com o Mbappé, né, diretor e presidente do Flamengo. O Sampaoli ligou pro Boto, diretor do Flamengo, e o Boto falou, cara, acho que dá, né, vamos fazer, o Vitor Hugo não tá jogando, vai ser bom pra gente. O Santos sinalizou com um empréstimo mais longo. A tentativa era de ser um empréstimo de um ano e pouco, não apenas até o final da temporada. Só que o Flamengo está reticente, está tentando uma venda ou um empréstimo com obrigação de compra com valores mais elevados. Até a gravação deste vídeo, na tarde de segunda-feira, ainda não avançou. Eu falei com um dos
empresários, representantes do Vitor Hugo, eu ouvi que a ideia é que ele venha para o Santos, que o Vitor Hugo gosta, que quem trabalha com a carreira dele também gosta, porque é uma chance dele virar titular, se reerguer. Coisa parecida rolou com o G. Lucas, né? Em 19 com o próprio São Paulo. Ele não jogava no Flamengo, veio para cá e brilhou, e o Santos não colocou a tal cláusula de vitrine, ele saiu rapidamente. Dessa vez seria amarrar um contrato de empréstimo melhor, mas o Flamengo estica essa corda, tenta propostas em definitivo, tenta ganhar mais dinheiro, ele quase foi negociado com o Famalicão de Portugal recentemente, então o caso do Vitor Hugo também não avançou, mas segue ativo. Está sem espaço no Cruzeiro, eu quero uma indicação do Alexandre Matos, que o Sampaoli a princípio falou, tá bom, vamos, e depois falou, cara, não quero o Lautaro, e pediu outro. O Vojvoda está analisando o Lautaro, é outro nome que não empolga a princípio, mas é uma espécie de oportunidade de mercado. Chiquinha não está bem, David não está bem, então o Lautaro não está descartado, mas é outro nome que está aí em pauta faz um tempo, que o Alexandre Matos, que participou da ida dele para o Cruzeiro, entende que pode ser uma boa, mas que no Santos existem dúvidas. Então o Lautaro também não avançou até aqui, beleza? Essas são as atualizações que eu tenho a princípio de negócios. Posso fazer um vídeo a qualquer momento, porque tudo isso muda muito rápido. Pretendo fazer live em breve no canal, se não nessa segunda-feira, se você estiver assistindo nessa segunda-feira, na... Volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira. Desculpa aí o atraso da postagem desse vídeo, mas eu estava tentando descobrir o que está acontecendo com o Neymar, gente. Ele não foi convocado pela seleção brasileira hoje? Para mim, tanto faz. Eu quero que a seleção se exploda. Meu problema chama-se Santos Futebol Clube. Esse é o meu problema. Eu quero saber o que acontece com o nosso principal jogador. Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque todo mundo dentro do Santos está proibido de falar sobre o Neymar. Proibido. Foi instaurada a lei da mordaça dentro do Santos. Falei para vocês, nesse final de semana, mandei mensagem para 3 pessoas. 3 pessoas. Ninguém respondeu. Hoje eu mandei de novo para essas 3 pessoas. Uma delas me respondeu. Eu vou contar para vocês o que ela me disse, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. O imaginário do torcedor que de fato haja um problema sério em relação ao jogador. E o Santos precisa do Neymar, gente, para sair dessa situação desgraçada que ele se encontra. Embora uma pequena parcela da torcida entenda que sem o Neymar não vai mudar nada. Eu não penso assim. E a maioria das pessoas pensa como eu penso também. Sem o Neymar vai ficar mais difícil ainda. O Neymar está jogando o que ele jogava? Não, claro que não. Mas o pouco que ele consegue jogar, ele consegue dar um pouco de luz, clarividência ao futebol do Santos. Eu contei para vocês ontem, gente. Sem o Neymar, nesse Campeonato Brasileiro, 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas. Como é que o cara desse não faz falta? É óbvio que esse cara faz falta. Agora, o que acontece com ele? Foi noticiado pelo GE na quinta-feira da semana passada que o jogador sentiu um edema. Um edema na coxa. E nem participou do treino de quinta e sexta. E muito menos de sábado. Quinta, sexta e sábado. Ele não participou do treino. Aí todo mundo correu atrás da notícia. Ninguém conseguiu apurar, gente. Só o GE teve essa notícia. Aí começam as especulações. Por que só o GE deu e ninguém mais sabe? Como é que o GE conseguiu essa informação? O próprio GE não dá sequência, continuidade à história. Hoje o GE postou um vídeo do Neymar treinando numa academia. Não diz qual é a academia. Não menciona. Eu acho que é um erro da matéria. Neymar treina na academia. Qual academia? São Paulo, em Santos, Mangaratiba. Aonde é essa academia? Vila Belmiro, na casa dele lá em Santos? Não fala. No Santos não deve ser, porque ele não está de uniforme. Não está de uniforme. E quem frequenta lá as dependências do Santos para trabalhar, tem que botar o uniforme, a camisa do Santos. Ele estava lá com uma agasalho na Puma. Depois ele tirou, desse mesmo vídeo que eu vi no GE, aí ele estava com uma camisa lá da NJ, entendeu? Com o logo dele lá, que aliás eu acho muito bonito. Mas ninguém fala nada. Repito para vocês o que essa pessoa me falou hoje.
Sormani, me desculpa, não estamos autorizados a falar nada sobre o Neymar. Por quê? Qual é o problema? O que tem o Neymar? Mas essa é a característica da administração do senhor Marcelo Perillo Teixeira. A falta de transparência. Marcelo Teixeira, diga-se, não deu a cara, a tapa até agora, depois do 6-0 contra o Vasco. Você viu ele falar com alguém? Eu não vi. Ele apareceu em algum lugar? Não apareceu. Esse é o presidente do Santos. Que de maneira irresponsável, como eu contei para vocês ontem, coloca dinheiro do bolso dele e do filho também para ajudar a completar a folha de pagamento. Que o Santos não arrecada para pagar. Como assim? Isso é gestão? Claro que não é. Isso é irresponsabilidade. Como é que você vai contrair uma dívida se você não tem como pagar? Então, gente, esse é mais um capítulo da história da administração Marcelo Teixeira. E agora que amanhã pode ser que eu tenha uma notícia para vocês. Me passaram uma informação e a pessoa falou para mim, Sormani, espere até amanhã. Aí eu vou contar para vocês. Entendeu? É uma gestão nebulosa. E esse caso Neymar, ele é bem emblemático. A gente não consegue saber o que tem um cara. E a gente está curioso, preocupado, aflito, angustiado, porque a gente precisa do Neymar, gente. Nós vimos no jogo contra o Bahia a pobreza, a inanição ofensiva do Santos. Ah, Sormani, mas contra o Vasco ele jogou e o Santos tomou de 6. Ok, ele não é o Pelé. Pelé só teve um. O Pelé. Entendeu? Ele falha também. O Pelé também chegou a falhar em alguns jogos. O Santos ganhou todos os campeonatos que disputou com o Pelé. O Santos venceu todas as partidas que entrou em campo com o Pelé em campo. Não, perdeu também. Então, se o Pelé também cometia as suas falhas, errava durante os jogos, que é absolutamente humano isso, por que o Neymar não pode errar? Mas se você pegar o todo, você vê que o Neymar é um cara que mais agrega do que desagrega. Eu estou falando em termos de bola, campo de futebol. O Santos precisa dele, mas a gente não sabe como é que ele está. E o novo técnico do Santos vai ter muito trabalho para arrumar a casa. Se Marcalmo nunca fez bom marinheiro, tá aí uma oportunidade para Juan Pablo Vojvoda provar que é um ótimo técnico do Santos. Problemas nesta primeira semana de trabalho, que inicia na terça-feira, não faltam. A começar porque o técnico argentino, depois de ótima passagem no Fortaleza, assume o Santos em um momento complicado, próximo da zona de rebaixamento, com um dos piores ataques da competição e também problemas defensivos relevantes. O técnico Vojvoda não sabe se vai poder contar com o Neymar, que teve um edema na coxa e ficou fora da partida contra o Bahia. Partida essa em que o Vojvoda, bem de pertinho, pôde acompanhar para anotar cada um dos problemas que o Santos tem e que ele vai tentar corrigir a partir desta semana. Deve também definir o Vojvoda junto à diretoria e à comissão técnica fixa, que ficou na equipe mesmo com a saída do técnico Kleber Xavier, com 2 derrotas consecutivas, 8 gols sofridos, a permanência ou não de alguns jogadores que perderam espaço com o Kleber Xavier. Será que o JP Sherman vai ter mais chances com o novo treinador? O Tassiano também vai ter mais oportunidades de ser titular com o Vojvoda? Como será que vai se comportar Neymar? Será que vai poder estar disponível para a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda no próximo domingo contra o Fluminense? Com esses problemas e também indicações da diretoria de reforços que podem ser contratados e inscritos até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela, o Vojvoda começa esse trabalho com bastante expectativa. A missão principal, independente de todos os outros problemas que possam surgir, é deixar bem longe qualquer possibilidade do Santos cair para a segunda divisão. São 17 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Única competição que o Santos disputa até o final da temporada 2025. Vale lembrar que o contrato do Vojvoda é até o final de 2026. É um tempo muito parecido a esses 17 jogos que o técnico Kleber Xavier e também o Pedro Caixinha tiveram à frente do Santos. Ou seja, um teste importante com o mesmo número de jogos praticamente que os anteriores tiveram, para o Vojvoda provar que é um treinador diferenciado e acabar um pouquinho com essa escrita negativa do Santos de trocar técnico a cada 6 meses ou menos do que isso. Será que o argentino vai ser capaz? Os primeiros capítulos dessa história a gente começa a acompanhar nessa semana.
Olha aí, se a convocação, porque pode suscitar dúvidas para as pessoas, né, que não estão acompanhando 100%, que, poxa, mas então ele não convocou o Vinícius Júnior, não convocou o Rodrigo, né, os principais jogadores. E ele foi bem claro, ele falou que é o momento de ele conhecer novos jogadores, não tecnicamente, não eles em campo, mas principalmente a postura de cada um, o profissionalismo de cada um, o caráter de cada um. Isso só é possível no convívio, no dia a dia, tendo o contato mais de perto, para aí sim depois escolher os jogadores que definitivamente serão chamados para disputar uma Copa do Mundo. Então Vinícius Júnior e Rodrigo, obviamente não precisa chamar, porque ele trabalhou muito tempo no Real Madrid com eles, né? O próprio Endrick, que poderia ter sido chamado também, não foi pelo mesmo motivo. E aí ele falou também, mas e o Casemiro? Por que foi então? Você já não conhece o Casemiro? Ele falou, mas também não dá para 100% dos jogadores serem novos. E tem posição com mais oferta também, tem posições com mais oferta. Sim, preciso ter pelo menos alguns pilares para eu poder receber novos jogadores e eles se ambientarem também, a seleção brasileira, poderem se acostumar com o ambiente. Então acho que é por aí, é válido. São jogos que são quase amistosos para a seleção brasileira, porque o Brasil já está classificado para a Copa, então ele vai aproveitar para conhecer novos atletas. Para mim o bacana é que ele mandou um recado muito claro. Se não tiver 100% fisicamente, não vem para a seleção brasileira, não importa quem esteja. Nem para compor Falou grupo, isso sobre o Rodrigo, que é alguém com quem ele trabalhou, falou isso sobre o Neymar e ainda avisou, se tiverem alguma dúvida que me liguem. Sim. Então eu acho que ele se colocou no lugar que ele tem que estar mesmo isso aí. e mandou um recado para quem quer que seja, mesmo que seja o Neymar, a maior potência técnica do Brasil nos últimos anos, que recentemente deu uma entrevista dizendo que não precisa provar nada para ninguém. E o técnico hoje avisou que se ele não tiver 100% fisicamente, ele não será convocado. Ele não precisa ser testado. Ele precisa estar bem fisicamente para estar aqui. Se não tiver 100%, mas é o mínimo, não né? vem. E se tiver alguma dúvida, me liga. Ou seja, a gente vem de uma sequência de técnicos dando entrevista, bajulando o Neymar e montando a seleção em volta de um Neymar hipotético nesses últimos tempos. E de repente vem um Ancelotti e acaba com isso na raiz. Eu gostei bastante da Eu postura. gostei também da Pessoal, estamos de volta. Não vou nem ler nada aqui, né? Porque o Mussetti já trouxe tudo que tinha aqui, né? Sobre reforços. Mussetti, um cara sério. Gosto muito do canal dele. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir o canal dele, né? O link tá aqui na descrição. E, cara, o Santos, ele precisa reforçar a zaga. E o Vojvoda hoje na coletiva vai falar algo relacionado sobre, né? E aí, eu acho que o Vojvoda vai mudar esse Santos, pessoal. Não os falo aqui como torcedor, falo como visão que eu tenho de Vojvoda, que eu acompanho o futebol nordestino, né? Fortaleza, Sport, o Vitória que tomou 8, né? Apagou um pouco aí da nossa derrota aí também, né? Que agora foi a maior goleada que já tomou. E o Santos ganhou pro Flamengo, né? E voltando ao contexto, cara, o Santos precisa aí de mais um meio de campo, que o Ilharão, não sei o que está acontecendo, o Santos não fala nada, como o Sormani falou, não tem transparência, não só em relação ao Neymar, até porque eu acho que não tem nem que se falar do Neymar. O Neymar tá passando por uma fase difícil, né? Toda vez que chega perto da convocação, ele não consegue ser convocado, isso aí é uma coisa dele, isso aí, o Santos... Assim, se o Santos tá vendo que não dá para manter o Neymar, véio, chega a uma coisa amigável aí, entendeu? Mas como o Sormani falou, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Pelo menos é um cara diferenciado. O problema do Neymar, que a torcida fala aí, só dando um spoiler no que o Sormani falou, é a questão do salário, que é muito alto manter o Neymar, né? Muito alto e o Neymar não tá mais jogando aquele futebol que jogava antes. A gente não vai esperar isso mais dele. Mas ele ajuda o Santos. De algum jeito ele ajuda. Gol contra o Flamengo, gol contra o Juventude. Ele faz os gols, né? Bate pênalti, não erra pênalti, né? Então, eu acho que ele mais ajuda que atrapalha, entendeu? E deixa o Neymar em paz. Vamos deixar o Neymar no canto dele. Vamos falar do Santos. E o Vojvoda vai mudar. Hoje, a coletiva meio-dia, já, pessoal. Vamos estar aqui. Senta o dedo aí no sininho, deixa o sininho ativado. Ativa todas, que a gente só traz aqui vídeos sérios e não traz mentira do Santos. Você pode olhar aí, todas que tem aí, a gente fala só sobre o que tá, né? O que está acontecendo, a gente não inventa notícia. Mas...
Eu creio que o Vojvoda vai muito mudar esse Santos, cara. Primeiramente, a zaga e o miolo de zaga. Ajeitou essas duas posições é outra coisa. E mudar a mentalidade dos caras que jogam no meio de campo. Só mudar, porque tem jogador bom. Zé Rafael é muito bom jogador. O Bom Tempo, eu vou falar mais uma vez, não é volante. Bom Tempo é um cara para jogar ali, ó. Pode jogar, o Santos tem que jogar com 3 volantes. Zé Rafael ou Ilharão, se o Ilharão voltar a jogar, né? Vou só dar um exemplo aqui. O Ilharão aqui, mais recuado. Zé Rafael e o Bom Tempo. Bom Tempo como fosse um falso 10. Indo e voltando, que ele também vai ajudar. E o Zé Rafael também indo e voltando. Não pode jogar com o Zé Rafael. É Bom Tempo que os dois sobem. Aconteceu contra o Vasco. Largou lacunas e o Vasco atacou aquele espaço. E o Vasco também que tá caindo das pernas, né, pessoal? E ali é um jogo para se esquecer. Mas eu acho que o Vojvoda vai melhorar esse setor. Tenho certeza. Pode olhar o Fortaleza. O Fortaleza não tinha jogadores. Nenhum jogador era protagonista. Era o time todo. Aí que tá o problema, né? O problema com alguns jogadores do Santos. Será que os jogadores do Santos vão querer correr? Porque tá faltando também vontade, né? Quer dizer, vontade não falta, né? Falta um pouco de vontade pro Tiquinho. O Tiquinho tá muito abaixo do que foi. Mas eu acho que o Vojvoda vai recuperar muitos jogadores. A mentalidade vai ser outra. Então, meio-dia, estamos de volta com a coletiva do Vojvoda. Espero que você goste. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários, beleza?